Olá, terráqueos, eu sou a Ana e hoje a gente vai falar sobre voltar a amar fantasia. Eu, na verdade, estou regravando esse vídeo porque eu não sei o que eu fiz com o arquivo original, mas foi bom e eu vou explicar por que foi bom eu ter perdido esse arquivo. Mas, antes de falar por que eu estou amando voltar a esses universos que eu tanto gosto, inclusive que vocês podem ver a minha Holly Black, Sarah J. Maas, e aqui embaixo não vai dar pra ver, mas tem Narnia. Enfim, eu sou uma grande entusiasta de fantasia. O meu próximo livro, meu próximo original, eu tô fazendo aspas porque ele tá em planejamento já tem uns 3 anos, mas é uma fantasia, então vem aí, sei lá, até 2050 com certeza. Mas o que tinha acontecido é que, acho que no final do ano passado, se eu bem me lembro, eu comecei a ler um livro chamado Deathless, que ele, acredito que ainda não tem tradução para o português, e foi uma leitura muito interessante. É, na verdade, a história de uma moça na Rússia, acho que ele, do início do século XX, talvez, final do século XIX, mas uma moça que está vivendo aquela época da transição da Rússia do czarismo para um novo modelo de governo, né, que acredito que seria o comunismo. E aí ela tá nessa transição em que a casa dela não é mais da família dela, é de várias famílias. E aí, isso, gente, o contexto do livro, tá? E aí ela não tem mais uma mãe, ela tem várias mães. E o nome dela é Masha, na verdade, o apelido acredito que o nome dela seja Maria, porque Masha é apelido de Maria. Mas se eu estiver confusa com nomes, vocês já sabem, eu sou péssima pra lembrar. Mas a Masha tem uma coisa especial que é o quê? Ela consegue ver elementos mágicos ali no dia a dia dela. Criaturas meio que mitológicas, que eu acredito que é da cultura russa, mas tipo, o Goblin da casa, e aí ela tem algumas irmãs, e ela vê pássaros que se transformam em homens aparecerem na porta da casa dela e levarem essas irmãs para casar com eles. E um dia ela vê o Crochet, que é meio que o deus da morte. Ele é essa pessoa, ele é o Deathless, ele não pode ser morto, né? É, o imatável, enfim, o de duro de matar. Mas aí ele vem pra casar com ela, com a Masha, e ela vai pra esse reino aí do Crochet. E se eu estiver falando errado, gente, desculpa, mas é isso. E não foi uma leitura ruim, mas foi tipo, talvez o livro que eu tenha lido mais difícil em inglês, e olha que eu já li clássicos em inglês. Então, assim, eu não sei o que que foi, acho que foi. É um universo diferente, a Rússia em si, e aí a gente parte da Rússia para ir pro universo lá do Deathless, e lá é ainda mais diferente, sabe? Eu acho que foi muito pra mim. E olha que eu tô familiarizada com, né, nomes russos, com é, termologias. Por exemplo, tem o Aisba, que é tipo a casa dos camponeses, enfim. Tem esse monte de coisa. E não foi uma leitura ruim, como eu falei, mas foi uma leitura que, tipo, não me empolgou. Foi uma fantasia, assim, que tirou um pouquinho da minha empolgação com o gênero. E aí, gente, a gente começou 2022 fazendo o quê? Lendo From Blood and Ash. E, não sei vocês, me venderam um livro revolucionário, intrigante e tudo mais, né? E o que que é From Blood and Ash? É meio que já foi traduzido para o Brasil como De Sangue e Cinzas, e ele vai misturar várias mitologias, vai ser aquela coisa do Enemies to Lovers, que você, na verdade, vai descobrir que é Enemies to Lovers mais pro final. O primeiro livro, que eu posso dizer do primeiro livro, não foi ruim, não, sabe? Eu achei a personagem, a Pop, que é a protagonista, muito interessante. Mas eu sei que a galera ama o Hawk, né? Eu ficava chamando ele de Hawkeye, porque eu tinha acabado de assistir a série lá da Disney, do Disney Plus, né? E aí eu ficava chamando ele de Hawkeye na minha cabeça, mas o nome dele é Hawk, né? E aí eu achei ele bem esquecível, assim. Eu sei que a galera ama ele e tal, mas eu achei ele meio assim, vazio de elementos que geralmente eu gosto em protagonistas masculinos. E eu gosto muito da dinâmica dos dois, gosto dos diálogos, assim, tudo pra mim. Assim, é essa coisa, né, de Enemies to Lovers é um negócio que eu amo muito. Eu acho muito divertido de ler. Na vida real, eu detesto, entendeu? Se você é meu inimigo, my enemy, você não vai ser my lover. Não, não vai rolar, mas na ficção é excelente de ler, muito divertido.
Como se eu tivesse inimigos, né, gente? Mas tudo bem. Beleza. Live from Blood and Ash. Isso tudo em e-book, tá, gente? Tanto Deathless quanto From Blood and Ash, o que eu vou falar aqui por último, porque eu tô 100% convicta de que nunca mais na minha vida eu vou ter um livro importado, que tá tudo muito caro, mas o e-book a gente consegue pegar promoção, pegar cupom, esse tipo de coisa, né? Aí eu li a sequência, que é o... Não vou lembrar o nome. A Kingdom... Não vou lembrar, gente, não vou lembrar. Eu sei que o terceiro, que a gente vai chegar lá, eu acho que é Carne e Cinzas. Ah, não sei, gente, não sei os nomes. Mas beleza. O segundo livro. O primeiro termina com um cliffhanger, com algo que você fala, vou ter que ler, né? Vou ter que continuar. E isso eu tenho que dizer, é que a autora faz muito bem. Ela conseguiu criar uma protagonista que eu amei, de verdade, eu amo a Pop. E ela consegue finalizar os livros daquela forma que é impossível você não continuar lendo. Sério. Mas aí, o segundo livro, eu achei que tava muito repetitivo, sabe? Era como se eles estivessem discutindo sempre as mesmas coisas. E aí, tá, mesma coisa. Termina daquela forma que você tem que ler a sequência. Peguei a sequência. Identifiquei os mesmos problemas. Achei arrastado, achei repetitivo. E aí eu cheguei em 50%. E se você já leu esse livro, sabe aquela cena que eles estão na fogueira e que a Pop fica olhando pro lobinho, que eu não lembro o nome? Pois é, naquela cena eu falei assim: ah, não foi isso que me venderam quando eu comecei a ler o livro, porque eu não cheguei a ouvir falar desses boatos aí, desses três personagens, dessas relações. Eu não tenho interesse nisso, e aí eu abandonei, porque o que eu achava de interessante, que era a dinâmica pop e rock, enfim. A dinâmica entre o casal principal não tava tendo mais essa coisa, porque, enfim, várias coisas. Não é spoiler isso, tá, gente? É só que a dinâmica entre eles mudou, não era mais aquela dinâmica que eu tinha gostado no início. E os aspectos de. Ah, não sei. Quase que eu solto inglês aqui aleatoriamente. Desculpa, não sou babaca nesse nível. Mas assim, os aspectos de, vamos dizer, conflito e trama, uma coisa que eu gosto na fantasia é intrigas políticas. Cara, não tava tendo, tava aquela repetição e arrastado, e começou a ter umas cenas mais pesadas, no sentido de violência do nada gratuita. Que eu achei, tá, gente? Minha opinião. Aí eu falei, cara, eu vou abandonar. Abandonei em uns 50%. Foi naquela cena da fogueira. Eu falei, ah, não, chega. Não é isso, eu não gosto disso. Inclusive, pulo esse tipo de cena quando tem. E aí, gente, dei uma pausa, né, na vida de ler fantasia, até porque eu tava lendo um monte de clássico. E aí, talvez, quando que foi, hein? Eu tava lendo, acho que Os Irmãos Karamazov. Só que aí eu senti aquela saudade de ler uma coisa rápida, divertida, que ia só me entreter durante o fim de semana. E aí eu estava lá naquela rede da dancinha maravilhosa, que inclusive me encontrou viciada, tô quase fazendo dancinha também, porque eu amo dançar. E aí eu vi a galera falando sobre esta obra-prima aqui. Olha, gente, dá pra vocês verem, vou colocar as capinhas aqui. Esse livro aqui chama The British Kingdom, e ele já chegou no Brasil como A Ponte Entre Reinos. E é uma história muito interessante, porque a galera do TikTok leu, não é de uma editora grande lá fora. E a galera gostou, e a autora falou, olha, se vocês querem levar para o Brasil essa história, falem com as editoras. E a galera do TikTok como posso dizer, se mobilizou e veio mesmo pro Brasil, chama Ponte Entre Reinos. E, gente, é maravilhoso. Tanto esse aqui quanto o segundo livro, que chama The Traitor Queen, tá no Kindle Unlimited em inglês, e foi assim que eu li. Então vai lá, leia se você sabe ler inglês, não é um inglês complicado, tá? E se você não sabe, já tem aí a tradução do primeiro livro pra gente aqui no nosso lindo Brasil. Mas o que que essa história vai contar? A Lara, é Lara mesmo, gente, eu acho que é. Mas a Lara, ela é filha de um rei e ela foi criada isolada num deserto, sendo treinada para ser uma espiã assassina, junto com as irmãs dela. No primeiro capítulo, a gente descobre que uma delas vai ser escolhida para casar com o rei do reino vizinho, que é esse reino da ponte, The British Kingdom. E aí ela vai ser espiã pro pai delas, entende? E aí acontece várias coisas no primeiro capítulo, tanto que me lembrou muito The Folk of the Air. The Cruel Prince aqui. O Príncipezinho Cruel, Cardan Jude. Me lembrou porque, assim, é muito impactante. Você fala, meu Deus, essa mulher é louca. Ela é de fato assassina espiã.
E aí, confia, tá? Continua e confia que não é bem isso que acontece. Aquela primeira cena, eu não vou dar spoiler, gente, porque pra mim foi muito impactante e sem saber o que tava realmente rolando. Mas continua lendo, dá uma chance pra Lara, que ela é maravilhosa, ela é muito boa. E aí a Lara acaba casando com... Gente, eu não vou me lembrar o nome dele. Qual que é o nome dele? Eu vou conferir, só um momento. Ele chama Eren, que é o rei do reino da ponte. E essa ponte, eles estão vivendo ali no universo em que eles estão envoltos em um mar muito sinistro, que tem tufão, furacão e tubarão, e você não consegue navegar com segurança, especialmente na época das tempestades. Então, a única forma de fazer comércio entre os reinos é você passando por essa ponte desse reino. É basicamente, na minha imaginação, tá, gente? Tem uns mapas aqui, vocês podem olhar, mas basicamente são várias ilhas ali e tem a ponte entre essas ilhas. E aí eles controlam o comércio entre elas. E a Lara cresceu acreditando que esse reino era o motivo da pobreza do povo dela. Então, assim, ela tá lá, aceita ser essa espiã não só porque o pai dela mandou, mas porque ela quer salvar o povo dela. O povo dela precisa da ponte. Então, é basicamente esse o plot do primeiro livro. Ela precisa trair o reino em que ela nasceu, se ela quiser ficar com Enemies to Lovers. Isso aqui é o melhor Enemies to Lovers que eu já li na minha vida, de verdade. Mas tudo bem. Ela vai ter que escolher quem ela vai trair. Se vai ser o reino em que ela nasceu, cresceu, viveu, ou esse novo reino, porque ela vira rainha, né? Ela casou com o rei e ela se torna a rainha do reino da ponte. E aí, será que como traduzir o nome desse lugar? Eu não lembro se o país mesmo tem o nome, mas enfim. O segundo livro chama The Traitor Queen, porque ela teve que tomar uma decisão, mas eu não vou contar quem ela traiu, se foi o reino original ou o reino que agora ela é rainha. De toda forma, ela é uma rainha que é traíra. Inclusive, fica a sugestão de tradução pro título. Eu vou chamar para sempre de rainha traíra, mas enfim. E aí, gente, é uma duologia, a história se fecha no segundo livro. É muito divertido, muito rápido de ler. A Lara é maravilhosa, o romance do Enemies to Lovers é perfeito. Cenas assim. Não teve cena que eu falei, ai meu Deus, essa aqui eu vou ter que pular com certeza. Não... Porque o meu problema, gente, não é ter cenas que são mais fortes. O meu problema é ser cenas mais fortes só por ter, entende? Que não evoluem a história, que estão lá só pra criar uma polêmica que eu senti que foi isso que aconteceu em From Blood and Ash. Achei que aquele exagero mesmo de cena, tava lá só porque as pessoas esperam que esteja, sabe? E não evolui com a trama em nada, acho péssimo. Tanto que aqui em Trono de Vidro, né, Throne of Glass, esse aqui não tem tanto disso, que é a conclusão. Mas, acho que o livro anterior a esse, na minha resenha do Scooby, eu até falei, gente, pelo amor de Deus, não aguentava mais. É muita cena desnecessária que não evolui com a trama e não, sabe, não gosto. Já não gosto e ainda mais se não serve pra nada. Aqui não. Aqui tudo tem um propósito, até porque é uma coisa muito rápida de ler. Você não vai ficar desperdiçando tempo com coisa inútil. E os personagens secundários são muito interessantes, tanto que o terceiro livro desse universo aqui, que vai contar a história de outro personagem, vai lançar agora no final do mês. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar já vai ter sido lançado lá fora, né? E eu vou muito ler. Muito. Ai, eu pedi pro Limited que eu li assim. Felizona, né? Mas tudo bem. Vou comprar o e-book. E vai contar a história do... Não vou contar de quem é, não, porque isso é spoiler, tá? Mas é a história de um personagem secundário que aparece aqui. Achei ele muito interessante. Adorei que o próximo livro é dele. E eu espero que tenha participação dos que eram protagonistas aqui na primeira duologia, né? E é isso, gente. Isso aqui despertou tanto assim a minha alegria de viver que eu li em 2 dias. Foi isso. No final da sexta eu comecei e no início do domingo eu terminei. Então, ali, 2 dias só fazendo isso. Da vida, minha irmã chegava aqui no meu quarto e falava, você não vai fazer mais nada da vida. Eu falava, não. Estou vivendo pela Lara. Ai, eu queria tanto falar um monte de coisa com spoiler. Mas, antes de falar os spoilers aqui, eu queria dizer que no outro vídeo que eu tinha gravado, eu não tinha começado ainda a leitura desse livro aqui maravilhoso, mas eu comecei, então vou falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que eu comecei a ler ontem à noite.
Eu li o Hobbit ano passado e me apaixonei muito. E eu não queria, gente, eu não queria gostar de Tolkien, porque eu acho o fã de Tolkien um dos grupos mais insuportáveis, de verdade. É eu falo assim, mas eu tenho amigos fãs de Tolkien. Amigos fãs de Tolkien, vocês são maravilhosos. Mas na internet, eu acho eles muito chatos. É tipo assim, o fã de DC e Marvel também. Eu não conto pra ninguém que eu gosto de DC. No caso DC, nas animações, tá? Eu não conto pra ninguém que eu gosto de filme. Mentira, eu até falo, mas assim, é que as pessoas são muito chatas, elas ficam defendendo as coisas de uma forma que eu não entendo. E o fã de Tolkien, eu sinto que ele é muito elitista. Tanto que essa tradução aqui, eu vou ser sincera, achei. Eu sei que tem uma nota aqui, um prefácio da tradução, ok, eu entendo os argumentos, mas um exemplo aqui que eu anotei no primeiro capítulo. Vocês sabem que os diálogos no Brasil a gente usa travessão, não é? Travessão é a nossa forma padrão de diálogo. E aqui eles optaram por traduzir os diálogos, pelo menos no primeiro capítulo, com aspas. E eu não gosto disso. Porque se eu quero ler o original, eu vou ler o original. Eu consigo. É tipo, inclusive eu provavelmente vou fazer isso em algum ponto da minha vida. Mas eu tô lendo em português, sabe? Então eu gosto quando eu estou lendo em português seguirem as regras do português. Muito simples. Mas aqui, até onde eu entendi, eles traduziram para chegar o mais perto possível do original mesmo. E eu acho que às vezes isso dificulta o acesso das pessoas ao texto. Porque, por exemplo, o Travessão aí é um exemplo pequeno, mas assim, você vai escolher uma palavra do português erudito que ninguém mais fala porque o Tolkien usou uma palavra do inglês erudito. Eu acho isso uma besteira, sabe? Eu acho que é você dificultar o acesso ao conteúdo para aquela pessoa. Eu sou mais do time que prefere não facilitar, mas assim, você já está fazendo uma adaptação, já é uma tradução, então você traduz para o contexto daquela pessoa. De uma forma que a mensagem que o autor quis passar não vai ser perdida, mas ao mesmo tempo a pessoa vai conseguir entender a mensagem. Mas tudo bem, tô só no primeiro capítulo até agora. O que me incomodou foi apenas isso, os diálogos, mas eu acho que isso fala muito sobre o que vem aí. Mas vamos ver. Eu falando da história em si, né? Como eu disse, eu me apaixonei pelo Hobbit, só que eu até falei com a pessoa que já leu o Hobbit e perguntei, olha, esse prefácio aqui fala que eu posso pular se eu já li o Hobbit. Posso mesmo? Só que a pessoa demorou pra me responder e eu acabei lendo. E eu achei o prefácio muito técnico, no sentido de que ele tá falando coisas do universo como se a gente já conhecesse o universo. E não naquele jeito sutil que geralmente o primeiro volume de uma fantasia faz, que é te apresentando o mundo. Não. Ele apresenta informação pesada, como se ele realmente fosse um historiador da Terra-média. E o Hobbit não é assim. O Hobbit é uma fábula infantil, maravilhosa e encantadora. Por isso eu fiquei um pouquinho triste. Então, se você é como eu que não pulou nada, lê até a ficha catalográfica e já leu o Hobbit, eu te aconselho a pular esse prefácio, lê depois que terminar o livro, porque geralmente é isso que eu faço com prefácios, porque eu acho que talvez possa te desanimar se você veio do Hobbit, porque, cara, não tem nada a ver. E aí eu falei, se o livro inteiro for assim, eu não vou ler. E eu tenho o box, né? Eu comprei os três. Aí o primeiro capítulo volta aquele saborzinho do Hobbit, aquela magiazinha da Terra-média. Eu falei, ah não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Estamos de volta à Terra-média, lá e de volta outra vez, entendeu? É maravilhoso. Nossa, eu me amei, amei. Já marquei algumas coisinhas, entendeu? A primeira aparição do Sr. Sam, me marquei, entendeu? E na verdade, uma coisa que eu vou fazer com esse livro aqui é Tolkien tem capítulos grandes. Eu já notei isso no Hobbit. E eu sou uma pessoa que gosta de ler até o capítulo terminar para parar minha leitura. Só que na minha vida não tem espaço às vezes para isso. Eu gosto de ler pelo menos um capítulo por dia, mas tem dia que eu não consigo ler um capítulo, então eu vou parar no meio, se for necessário. E eu acho que minha leitura vai ser bem mais produtiva dessa forma. E eu aconselho você a fazer o mesmo. Eu sei que é melhor parar quando o raciocínio é concluído. É assim que eu faço quando eu posso. Mas se eu não posso, então eu vou parar no meio do capítulo sim. E é sobre isso. Então, acho que é isso que eu queria falar. Estou realmente muito apaixonada por fantasia. Eu, na verdade, tinha planejado agora começar o Conde de Monte Cristo, porque eu tô devendo isso pro meu amigo, meu melhor amigo, que ele já terminou o livro, eu nem comecei. E eu preciso continuar Os Miseráveis, né? Mas eu vou manter a leitura dos Miseráveis com a Thaís lá na Twitch,
Sempre deixo aqui o canal dela na descrição quando eu cito, porque eu tô sempre lendo lá. Mas aos sábados a gente tá lendo Os Miseráveis. E o Conde de Monte Cristo fica pra depois, porque eu tava... Gente, eu li na sequência Ana Karenina, Guerra e Paz e Os Irmãos Karamazov. Esses 3 livros juntos devem dar, sei lá, pelo menos 5.000 páginas. É um exagero dizer isso. Deve ser umas 5.000 páginas. E são todos do contexto da Rússia do século XIX, né? E ao mesmo tempo lendo Os Miseráveis, que também é ali França, mas é a mesma época ali, sabe? Então, assim, mais ou menos a mesma época, né? Eu falei, cara, não aguento mais, não quero mais saber. Vou para outro universo. E bem, fui, estou lá, estamos na Terra-média no momento. Se você quiser saber o que eu tô pensando, né, durante a leitura, você pode me seguir no Twitter, eu sempre deixo as minhas redes aqui embaixo. Eu fiz um fio lá só pra falar sobre o Senhor dos Anéis. Porque no Scooby, gente, às vezes me dá um pouquinho de trabalho ir lá falar, mas no Twitter eu tô sempre falando. E era isso o vídeo de hoje. Ficou grande, mas falei tudo que eu queria falar. Eu amo fantasia. Se você tiver dicas de fantasia, especialmente fantasias brasileiras, deixa aqui nos comentários, que eu acho que eu tô devendo muito. Eu sei que tem coisa boa aí. Eu sei, só preciso achar, então me indique. Se você escreveu um livro de fantasia, um conto de fantasia, comenta aqui também. Estou aí numa jornada pessoal de ler mais autores independentes brasileiros. Muito importante. E é isso. Vou falar um pouquinho agora sobre os spoilers de The Witcher Kingdom, o que eu amei, o que eu não amei, esse tipo de coisa. Mas amei tudo, então basicamente eu quero só comentar alguns detalhes. E se você não quiser spoilers, eu te vejo na próxima. Deixa o like, comente, curte, assim. Nossa, meu Deus, eu sou uma péssima youtuber, né, gente? É porque eu não sou. Mas aí você se inscreve, você deixa o like, você comenta e você volta aqui quarta que vem que vai ter um novo vídeo, eu prometo. Então é isso, estamos na zona de spoilers. Gente, as irmãs da Lara me lembrou muito a dinâmica das 13. Opa, tá aqui. As 13 de Trono de Vidro. Porque assim, elas são maravilhosas e elas se defendem, elas lutam umas pelas outras e não é uma coisa que sabe, não é forçado. É uma coisa meio orgânica. E a Lara, fingindo que matou todas elas pra salvá-las. Gente, assim, me ganhou ali, entendeu? Já ia entrar pros favoritos. Porque é muito bom, é simplesmente muito bom. E eu gosto muito da irmã gêmea do Eren, que ela chama Ana. Na minha cabeça ela chama Ana, tá? E eu acho que é isso mesmo que pronuncia. Vamos descobrir um dia se tivermos uma adaptação nossa, a gente podia muito virar filme, série, eu assistiria com muita alegria. Eu amo, tá? Eu amo geralmente todos os personagens, é maravilhoso. E a questão da carta, né? Gente, eu lendo e falando assim, não tem como você ficar feliz que o casal finalmente tá junto se tem uma bendita de uma carta que vai acabar com tudo. Aí eles estavam lá finalmente admitindo que se amam e tal, esse tipo de coisa, né? E a carta. Ninguém pra ir lá e impedir essa carta de chegar. E eu não acreditei que a autora ia ter coragem de fazer isso, mas ela fez, gente. Eu pensei, como é que ela vai desfazer? Porque acaba que ela vira realmente a rainha traíra, né? Fala sério, ela e as consequências, sabe? Porque eu pensei, não, beleza, a carta vai chegar, mas vai dar tempo. Ela vai dizer tudo o que ela fez, e eles vão usar isso pra fazer um plano de contenção de danos, alguma coisa assim. Não, não dá tempo. Ai, tudo dá errado. E ele acaba preso. Tipo assim, é maravilhoso esse final. Perfeito, sem defeitos. Ainda bem que tinha continuação lá pra eu ler o resto. E aí, no segundo livro, teve só uma coisa assim, gente, que foi a conclusão. Mas aí tem essa crença ali popular que se ela tivesse citado antes, me convenceria mais. Mas de que se a pessoa que traiu o reino de alguma forma, porque o julgamento pra pessoa traidora é ela ser comida por tubarões. Mas se os tubarões não comerem a pessoa é porque ela é inocente. Só que eles sempre comem. Tipo assim, sempre. Mas aí ela usa isso, esse artifício, porque a Lara passou ali pelos tubarões, todo mundo morreu, todo mundo foi comido, menos ela. E aí a gente tem aquele momento desesperador, que eu achei que ela ia morrer, porque essa autora é muito corajosa, de verdade. Mas fica tudo bem. Eu achei que foi uma solução boa, mas não sei se foi uma solução tão convincente. Talvez se alguém tivesse falado, joga ela pros tubarões pra gente ter certeza. Lá no início, né, quando a gente viu quando todo mundo descobriu que ela tinha sido a traidora, né? Aí
a gente já saberia, a gente já esperaria que ela seria devorada, alguma coisa assim, sabe? Mas achei que foi meio que uma solução que veio do nada. Fora isso, impecável. Gente, ela é uma protagonista que sofre de verdade. E, nossa, aquela jornada deles no deserto, gente. Nossa, sério. Às vezes eu sinto que na fantasia. Era isso que eu queria falar desde o início. E eu não falei. Mas às vezes eu sinto que na fantasia tem soluções muito fáceis quando tem um aspecto mágico, entendeu? Daí eu acho que foi um dos pontos muito positivos para The Witch Kingdom, que é algo que não tem From Ball Nash, nem tem Deathless, que é a protagonista precisa ser muito inteligente para solucionar os problemas. Não tem magia para vir salvar, não tem poder secreto que ela vai descobrir. Isso, inclusive, em Trono de Vidro. Eu amo muito Celina. Eu vou falar Celina pra não dar spoiler. Mas eu amo ela de paixão, gente. Mas assim, tem um aspecto mágico que é um Deus Ex Machina a cada livro, né? Às vezes tem disso. Força um pouco assim. E aí a protagonista descobre o poder que ela nem sabia que tinha. E aí salva todo mundo. Eu gostei que não teve isso aqui em The Beast Kingdom. Não tem magia, gente. Só tem muita inteligência, muito suor, sangue e lágrimas. Fã de BTS, fã de BTS. Blood, Sweat and Tears. Mas a Lara consegue superar tudo e ela... Não é que ela é super poderosa, tem super força, nada disso. Ela sente as dores, ela quase morre. E eu achei que ela ia morrer de fato. Mas no fim ela é só perfeita, sem defeitos, maravilhosa. E entrou pra lista das minhas séries favoritas, indico muito, muito. Se você ainda não leu, mas ouviu todos os spoilers, porque eu sei que tem gente que gosta de spoiler, só vá. Vá, confie e se divirta, porque é muito bom. É isso. Até a próxima.